Boca-Trapos! Olá a todos, Mónica Moreira aos comandos de mais um Boca de Trapos, sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje vou estar à conversa com José Marinho, radialista e grande divulgador de hip-hop da nossa praça. Conheçam o percurso e as histórias daqui a pouco. Para começar, a pequena agenda de eventos a que já vos habituei. Há muita música para ver e ouvir por aí nos próximos dias. Clube Macumba, a banda de Tó Trips, atua dia 11 de fevereiro no Salão Brasil em Coimbra e no dia 12 de fevereiro no Festival Sons de Vez em Arcos de Valdevez. Já os Cassete Pirata vão atuar também no dia 12, mas no Salão da Sociedade Filarmónica 1º de dezembro no Montijo. Está aí à porta mais uma edição do Festival Às Vezes o Amor, dias 12, 13 e 14 de fevereiro. Há 16 artistas em 16 cidades de norte a sul do país, da Black Mamba, Jorge Palma, Fernando Daniel, Carlão e o Gajo, são apenas alguns dos nomes presentes no cartaz. Encontram datas, locais, bilhetes e restante informação útil em asvezesoamor.pt. Se estiverem pelo Porto e vos apetecer ir ao cinema, sem pipocas, até dia 9 às 20 horas podem ver no Teatro Campo Alegre o filme documentário O Professor Bachmann e a Sua Turma, de Maria Sepeth. Este documentário alemão foi prémio do júri e do público na mais recente edição do Festival de Berlim. Fica a sugestão. Conversa com José Marinho, radialista e nome incontornável na divulgação de hip-hop em Portugal, a seguir a este pequeníssimo separador. Olá Marinho, bem-vindo ao Boca Trapos. Olá, Mónica, como é que é? Está tudo Como é bem? que estás? Está tudo bem e contigo? Desse Também, lado, também, neste também. início de fevereiro. Exatamente, sem chuva. Sem chuva, estamos a precisar. Olha a conversa sobre o tempo logo de início, não é fixe? Parece que estamos no elevador. Exatamente. Olha, Marinho, é um prazer ter-te aqui. Já não falávamos há muito tempo, nem sei dizer Obrigado, há quanto tempo. obrigado pelo convite. Sim, vamos trocando umas mensagens de vez em quando aí nas redes, não é? Exatamente, eu lembro-me que falámos há pouco tempo porque tu tens um arquivo enorme de material que foste acumulando ao longo dos anos e eu também, e como já nos cruzámos em trabalho, chegou uma altura que eu andava a arrumar uma série de coisas minhas que tenho aqui e encontrei umas entrevistas tuas que te enviei e Aham, achei engraçado porque estava a recordar esses momentos de entrevistas em festivais são sempre boas recordações, concordas? concordo, concordo. E tenho pena de não ter guardado muitas, ou de preferência todas, mas pronto, já não indo ao total, aos 100%, tenho pena de não ter guardado, vá lá, 70% do Aham, material que gravei em entrevistas ao longo dos anos. Mas pronto, isso também é difícil, porque pronto, chegas a uma altura em que muitas vezes até acabas por desgravar entrevistas que uhum, fizeste para gravar outras em cima, ou seja, no mesmo na mesma material, no mesmo. cassete, exatamente. Exato. Pronto, são ossos do ofício. Se até na música e naquelas bobinas gigantes dos estúdios multipistas isso aconteceu, ou seja, discos que foram gravados e que, entretanto, em cima dessas bobinas multipistas se gravaram outros discos. Uhum, Então, em relação às entrevistas, pior ainda. Mas é em relação verdade. às entrevistas, eu tenho pena é de não ter, porque na altura, pronto, não, eram outros tempos, não é? Uhum, De não ter, por exemplo, fotografias ou sim. mesmo vídeo, porque, pronto, na rádio trabalha-se mais o áudio. Nos Exatamente. últimos anos passou a ser diferente e o vídeo passou a ter um papel quase ou tão importante quanto o áudio. Mas tenho pena, porque seria um arquivo muito mais rico se tivesse Uhum. também essas fotos associadas aos momentos. Exatamente. Eu, por acaso, lembro-me agora durante o tempo de pandemia em particular, de ter estado a vasculhar nas caixas antigas com muito e Hum, muito material e de ter muita coisa guardada, não só das minhas entrevistas, como também, por exemplo, do António Freitas, com quem trabalhei no, uhum, no Hipertensão, e no teu caso foram muito menos porque nós cruzámos muito pouco no terreno, ou seja, fizemos coisas em estúdio quando tu estavas no curto-circuito, mas aí exato. era diferente, não havia propriamente grandes entrevistas a acontecer em estúdio, era mais um espaço, não é, onde se
passavam vídeos, onde se Uhum, falava, uhum. mas depois em festivais havia essa oportunidade, mas realmente o poder guardar material era quase impossível, embora eu me tenha sempre esforçado para fazer algumas fotos. Eu lembro-me de levar uma máquina fotográfica descartável para Aham. festivais no início dos 2000, ali à volta de 2004, Pois, 5, 6, quando isso era já um pensamento futurista. sim, mas eu tinha essa mania de querer guardar tudo, e eu acho que te apanhei numa entrevista com os Black Eyed Peas ou assim, não sei se não te enviei uma foto com isso, porque eu acho que essa existe. Sim, 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 enviaste, essa enviaste, existe. Pronto, enviaste então isso em estás a mais ver, está aí material, sim. uma recordação de uma dessas entrevistas. E eu sei que tu tens feito muitas e muitas entrevistas, obviamente com artistas nacionais desde sempre, não é? Que foste sempre acompanhando e descobrindo e divulgando, mas também com artistas internacionais. E sei que há Uhum, aí assim umas histórias um bocadinho mais mirabolantes, com a Lauren Hill, já ouvi falar, uhum. também com o Ice-T. Qual é que foi aquela que te ficou mais na memória ao longo destes anos todos de trabalho? A entrevista com a Lauren Hill dos Fugees teve um impacto diferente Uhum, e tornou-se especial por várias razões. A entrevista aconteceu em Espanha. sim. Houve vários meios nacionais que se deslocaram à Espanha para acompanhar os Fugees, que, salvo erro, estavam a fazer um showcase juntamente com outras bandas do mesmo selo, da mesma editora, Uhum, em Espanha. E no dia a seguir, portanto, houve o showcase, depois houve uma mini festa com comes e bebes e com algum convívio com os próprios artistas que sim. estavam no meio das pessoas, lá está, Coisas de outros executivos da. tempos, não é? Hoje em dia já Exato. não. Executivos da editora e outras pessoas ligadas à editora e Uhum, jornalistas de vários pontos, principalmente espanhóis, não é? Porque estávamos em Espanha. No dia a seguir estava marcada então a entrevista com os Fujis, mas nós não sabíamos quem é que iríamos entrevistar. sim. E fomos, era eu, o Carlão, que na altura Uhum, trabalhava para o Blitz, sim. e mais alguém, epá, que eu não me recordo. Mais alguém que eu não me recordo, peço desculpa, Uhum. mas não me recordo. A pessoa há de se Eh, lembrar, sim. e quando chegamos, se calhar era alguém que, não sei, não vou adiantar grandes pormenores porque não sei. Se E estiverem a então, ouvir esta entrevista e souberem quem é o jornalista que estava em Madrid. acusem-se, acusem-se. Sim. E então chegámos ao hotel onde a entrevista iria ser feita, ou as entrevistas, não é? Porque éramos vários, Uhum. e eu tinha na ideia, claro, entrevistar a Lauren Hill. Eu não sabia se aquilo iam ser entrevistas, se era tipo conferência de imprensa ou Sim, mesa sim. redonda, ou se cada um ia falar com um elemento. E quando chegámos lá, pronto, obtivemos essa informação de que seriam entrevistas individuais, Uhum. que a Lauren Hill não tinha dado nenhuma entrevista durante o dia. Nós chegámos no final do tempo de entrevistas, ou seja, os espanhóis já tinham falado com toda a gente. É O sempre Wyclef, assim, não é? o Wyclef já estava farto de dar entrevistas, já não ia dar mais entrevistas, e então Uau. tinha sobrado o terceiro elemento, que era o elemento, vá lá, menos importante dos Uhum. Fugees, que era o Praz, e Sim. era com ele que nós íamos falar. Epá, e eu, pronto, sem me armar em esperto nem em vedeta, pronto, reclamei um bocado e falei com o responsável pelos, pelos Fujis em Uhum. termos de comunicação, e disse-lhe que, pronto, nós tínhamos vindo que tinha vindo eu de Portugal e as outras pessoas também, e que, pronto, se não é possível falar com a Lauren Hill, pelo menos que possamos falar com o Wyclef. Uhum. Pronto, eu bati ali um bocado o pé. Ele deve ter achado graça ao meu nariz empinado. Não era nada nariz empinado, mas pronto, vontade Sim, mas de falar com a Lauren reivindicaste Hill. a tua Exato. entrevista. E disse-me: bom, a Lauren Hill sentiu-se mal, houve qualquer coisa que ela comeu durante a noite, não saiu do quarto, e Uhum. está lá em cima, não deu nenhuma entrevista, mas eu vou ver se é possível alguma coisa. Entretanto, pronto, o Carlão foi falar com o Praz e a outra pessoa também foi Uhum. falar com o Praz. O Wyclef estava cá em baixo no hall
do hotel de guitarra em punho, assim, sentado num sofá e a tocar, e pronto, Já estava estava a ali. chilar, não é? Já não queria Estava saber de entrevistas. completamente, mas ainda gravei um ou dois IDs com ele, Uhum, que que fixe. foi bastante simpático. Pá, e Sim. entretanto chegou a boa nova de que a Lauryn Hill tinha aceitado dar a entrevista, e Uhum. que a entrevista iria acontecer no quarto onde ela estava. No quarto E, e, segundo sei, na cama, não é? Quer exato, dizer, ela estava deitada, por isso é que a entrevista acabou. Pronto, na altura também havia um programa, salvo erro, apresentado pela Alexandra Lencastre, Alexandre Alencar, sim, eu ia falar que era, nisso, que era lembraste bem. na cama com, e pronto, Exato, e a entrevista acabou por ser na cama com Lauryn Hill. muito Pronto, ela, bem. ela esteve sempre acompanhada pela assistente pronto, que tratava dela, pronto. Foi tomar conta de ti, neste caso. Exato, para não estarmos ali os dois sozinhos. Mas ela foi impecável, e apesar de estar visivelmente combalida, porque tinha passado a Uhum, noite a vomitar, pá, claro. acabou por ser pá, Mas foi muito. simpática a senhora. Pá, foi muito simpática, e a entrevista correu muito bem. E curiosamente, com Lauryn Hill aconteceu uma outra coisa. Uhum, Quando ela lançou o primeiro álbum a solo, The Miss Education of Lauryn Hill, ou Miss sim. Lauryn Hill, eu tive a sorte também de ir a Londres, onde num centro de cultura, um centro africano, Uhum, que existe em Londres, se calhar existem vários, eu também não sei qual é o nome. sim. Ela deu um concerto e depois deu também uma conferência de imprensa. E eu, pronto, cada jornalista podia fazer uma pergunta, quando Uhum, estavam os sim. jornalistas de vários países, principalmente europeus, e eu tive direito à minha pergunta, e quando chegou já, pronto, à parte final da conferência de imprensa, houve alguém que estava pronto, a liderar o processo e a ajudar a Lauryn Hill, que disse que havia mais duas perguntas, Uhum. e que ia fechar a loja, e quem quisesse fazer essas perguntas pusesse a mão no ar. E eu fui um dos que pôs a mão no ar, e, Sim. e a Lauryn Hill escolheu-me, portanto eu Uau, fiquei viste, ela lembrava-se de ti. duplamente satisfeito. Sim, estás-me a fazer lembrar não sei quantas histórias de não sei quantos anos a fazer entrevistas para vários programas, não é? Mas estas coisas têm sempre uma tendência para acontecer e são sempre as melhores histórias, não é? São aquelas que ficam. Mas olha, aconteceu outra história engraçada, pronto, que nem tem a ver com este universo, Uhum. tem a ver com a música, mas que não tem a ver com este universo do hip hop. É uma banda, pronto, uma banda que já não existe, aliás, uma boys band que já não existe, que Sim. são, que são os Take That, ou que eram os Aham, Take That. sim. E eu também fui a Munique, na Alemanha, acompanhar pronto, o lançamento de um disco e de uma digressão que eles estavam a fazer na altura. E foi muito engraçado porque, pronto, lá está, era um universo que eu não conhecia. Uhum. Não era a tua onda, sim. Não era a minha onda, nem sequer estava. Pronto, nunca tinha visto um concerto de um grupo daquele género. Uhum. E pronto, e logo à chegada ao local onde foi o concerto, que foi no antigo Complexo Olímpico de Munique, Sim. 1972, acho que foi nessa altura que houve Sim, o Olimpíadas por atentado. lá. Sim, também Exatamente, acho. aqui houve também Uhum. o atentado. Sim. Ehm, por exemplo, o concerto, antes dos Take That entrarem em palco, houve uma chuva de peluche que eu nunca tinha visto. A audiência, eu tinha crianças ao meu lado com 10 anos, 11 anos, Sim, portanto aquilo foi um número, pronto, totalmente diferente claro. daquilo a que eu estava habituado. E nessa conferência de imprensa também havia jornalistas do mundo inteiro, da Ásia, Uhum. inclusive. Foi uma conferência, um lançamento mesmo em grande, na altura em que a indústria discográfica tinha muito dinheiro, e Exatamente. podia dar-se ao luxo de fazer essas coisas. Pronto, depois a seguir concerto, etc, etc, e a seguir do concerto havia uma after party
onde estavam os jornalistas e estava também a banda chegou um bocadinho depois, Sim. e pronto, estiveram por lá, no meio das pessoas, a conversar, pronto, cada um na sua, e a páginas tantas, pronto, com o álcool a ser ingerido, aquilo começou a ficar um bocado mais hardcore, e a páginas tantas, dois dos elementos do Take That, eu não me lembro dos nomes, mas que eram Uhum. aqueles que, que dançação mais do que cantavam, Ok. começaram a dançar em cima do balcão e tinhas o pessoal das editoras, principalmente mulheres, e principalmente mulheres já acima dos 40, a Aham. babarem-se ao balcão. Pronto, esse momento, vamos para o hotel. Havia um shuttle que fazia esse percurso. Pronto, havia fãs do Take That à entrada do sítio onde estava a decorrer a festa e a Uhum. perguntarem se eles ainda estavam lá dentro. Pá, porque eles tinham, pronto, havia ali uma loucura à volta dos Take Sim, That, né? Nessa altura, claro. Uhum. como havia de outros grupos. E pronto, vamos para o hotel, sim senhor. E quem vai no shuttle, ou à frente do shuttle, porque saiu mais ou menos na mesma altura que nós, uh, Robbie Williams. Ok. Chegámos ao hotel mais ou menos ao mesmo tempo. O hotel que tinha grades de segurança à volta, porque havia fãs dos Take That em permanência ali, a ver se eles chegavam, a ver se eles saíam, Claro. a ver se davam autógrafos. O autocarro da digressão estava pintado de ponta a ponta com inscrições, assinaturas, dedicatórias aos Take That e aos East 17, que também andavam com eles em digressão Sim. na altura. Uhum. Mas pronto, chegámos ao hotel e de repente, pronto, algumas pessoas começaram a ver, bem, não há aqui um bar, não há aqui um bar e tal, onde nós possamos estar mais um bocado, não queremos ir já dormir e não sei o quê. Uhum. E o Robbie Williams estava ali também a fazer a ter uma conversa com algum dos responsáveis do hotel, Sim. e então foi ele que conseguiu que abrissem o bar para nós irmos até lá. E ele foi fazer de DJ, foi buscar discos ao Uau! quarto, na altura CDs, Aham. e ele é que foi o DJ de serviço da noite. E achei muita graça porque, pronto, a grande parte da música que ele passou era tudo hip hop. Uau, Era estás a ver? Uhum. O Snoop Dogg, na altura ainda Snoop Doggy Dogg. Achei muita graça aquilo e foi uma ótima forma de terminar a noite e, pronto, e de perceber também que o Robbie Williams era aquele que, pronto, que Tinham mais algo em comum. se destacava dos outros elementos, Sim, dos outros sim. quatro elementos dos Take That, e era o mais maluco deles todos, não é? Na realidade. Ainda é, não é? Pelo menos Ainda vamos é, ouvindo as histórias. exato, exato. Que engraçado, sim, são mesmo histórias que ficam e com aquilo há bocado que te falavas dos peluches, fizeste-me lembrar uma história, um dos momentos mais surreais que eu vivi num concerto, que foi no dia em que os Tokyo Hotel iam ter um Sim. concerto em Lisboa, mas Uhum. o vocalista estava doente, ficou afónico ou com uma inflamação na garganta e então já com o pavilhão Atlântico cheio de gente, Hum. vieram a palco uma pessoa responsável pela promotora do espetáculo e também o irmão dele, que fazia parte da banda, e curiosamente hoje é casado com a Heidi Klum, portanto isto já Ok. passou muito tempo, já foi há muitos anos. E então veio esse irmão ao palco dizer que não ia haver concerto porque o irmão dele estava doente e de repente tu tens milhares de crianças a chorar ao mesmo tempo. Pois, E porque o Tokyo foi Hotel um fenómeno. havia acampamentos ali à entrada do Exatamente. pavilhão e pessoas. Exatamente, e eu nunca tinha visto tanta gente chorar ao mesmo tempo. E depois tinhas as amigas e as mães e os pais que estavam com as crianças, maioritariamente raparigas, a serem confortadas. Pronto, vemos noutra altura, eles vão de voltar. E mas é um choro, uma coisa mesmo incrível. Enfim, são aqui, lá está, mais histórias que ficam. Marinho, eu queria voltar aqui um bocadinho atrás. Ok. Sei que começaste no Correio da Manhã Rádio, passaste pela Rádio Energia e depois então foste para a Antena 3, portanto tens aí um percurso já ao longo de rádio. Uhum. A rádio sempre foi o teu meio de eleição ou em alguma altura achaste que podias dedicar a outro tipo de imprensa, por assim dizer? Eu fiz pronto, ainda antes do Correio da Manhã Rádio, pronto, fiz as primeiras emissões numa rádio pirata, Uhum. que era Seguiste esse caminho, sim. a Rádio Kit,
a Rádio Kit, que mais tarde viria a dar origem à Rádio Marginal. Eu fui também um dos fundadores da Rádio Marginal. Ok. E foi depois da Rádio Marginal e desse percurso muito interessante pronto, e nesse espírito de rádio pirata que pronto, ingressei numa rádio profissional. Uhum. Mas durante esse tempo, por esses anos anteriores ao Correio da Manhã Rádio e mesmo já durante o Correio da Manhã Rádio, eu fiz também trabalho de jornalista de imprensa escrita, não é? Uhum. Escrevendo para algumas publicações e inclusive é sobre artistas como os Iron Maiden. Boa, boa. Porque eu também eu tive um programa de heavy metal na rádio. Sim, já ouvi dizer, não é? Era o braço de ferro, certo? Exatamente, Sim. exatamente. Aham. E que aconteceu por uma simples razão. Eu fui dizer isto foi no Correio da Manhã Rádio. Uhum. Eu fui dizer ao diretor, ao Rui Pego, que achava que a rádio deveria ter um programa de heavy metal, porque eu Sim. sentia que havia pronto, uma fatia de público grande e militante que pronto, não tinha na rádio Sim. a divulgação da música de que mais gostava. Mas, Uhum. quer dizer, eu disse aquilo como poderia ter dito que a rádio deveria ter um programa de música clássica ou de música tribal, pronto, desde que as premissas fossem as mesmas. E então o Rui Pego olhou para mim e disse: tens toda a razão, concordo contigo, vais começar a fazer um programa de heavy metal. E foste E eu, apanhado de e eu, surpresa, claro. não, mas eu não percebo nada de heavy metal. Não, mas vais perceber. E assim nasceu o Braço de Ferro, onde eu disse muitas alarvidades que os fãs de heavy metal, pronto, se pudessem. Não, estou a brincar. Disse algumas, mas não muitas, e o programa até teve alguma expressão na altura, Sim. porque pronto, havia muitas fanzines Uhum. e em duas ou três o programa aparecia, pronto, e faziam quase um top dos programas de heavy metal, que também não eram assim tantos, né? Que haviam ou que iam para o ar nessa altura, Sim. com o lança-chamas à cabeça, né? Uhum. Mas o Braço de Ferro também constava na lista e eu ficava contente. Claro. Não, e é sempre um ponto interessante no teu percurso, não é? Saber que fizeste esse programa. Não, e foi graças a esse programa que fui ao Algarve, a casa do baixista dos Do Iron Steve Maiden, Harris, sim. exatamente, na altura em que eles lançaram o álbum, epá, não me lembro do nome, mas que tem um tema chamado Can I Play With Can I Madness? Play With Madness, sim. Estiveste em Santa Bárbara de Neves. Exato. Eu lembro-me bem que, epá, que lá está, o António Freitas também foi, não é? Sim, claro. E o pessoal, havia outras pessoas que não eram tão conhecedoras do metal, mas que, pronto, foram também fazer a entrevista Mas e deixa-me só fomos muito bem dizer-te, recebidos. só a título de informação, que se estás a falar do Can I Play With Madness, portanto, o Seventh Son, Nova Seventh Son ainda não era nos Exatamente. 90, estávamos em 88. Provavelmente na altura em que eu estava a fazer o Braço de Ferro. Ok, engraçado, sim. E outra história à volta desse programa, que agora também me lembrei, é que esse programa era ao fim de semana, ao sábado ou ao domingo à tarde, Uhum, e era feito, não era gravado, era feito em direto, sim, na maior parte das vezes. E houve uma altura, muito perto do Natal, os estúdios da rádio eram nas Amoreiras, numa das torres sim, das sim. Amoreiras, na Torre 3, no sétimo andar, que ele tinha uma vista fabulosa, Monsanto e tal, mas era muito complicado estacionar o carro ali. E então, em alturas de Natal ou de compras, mas pronto, Natal implica compras, Sim. nós tínhamos que deixar, e ao fim de semana ainda por cima, nós tínhamos que deixar o carro assim, não havia lugar, não, nem no parque havia lugar, e depois para além disso o parque também era caro, mas eu acho que nem no parque havia lugar, portanto tinhas que deixar o carro Uhum, bem longe. E eu,
para além disso, pronto, já fui se calhar um bocado em cima da hora do programa e tive que deixar o carro em cascos de rolha e ir a correr para a rádio para chegar a tempo pronto, Sim, 2 ou 3 minutos antes da emissão começar. Então, eu fumava na altura. sim. Epá, e cheguei ao estúdio tão cansado, tão cansado, tão cansado que resolvi deixar de fumar. E pronto, Isso é muito bom, grande e história. estive ali durante uns tempos sem fumar. Mas pronto, depois o vício falou mais alto. Pronto, mas é mais uma história, neste caso ligada aqui à tua passagem por essa rádio. Eu já não sei onde é que nós estávamos a falar sobre esse percurso, não é? Sim, Ahm, também sim, escrevi durante algum tempo para. Olha, escrevi para a edição portuguesa da Bravo. uau, sim, é bravo, eh, lembro-me bem. e as coisas de heavy metal eram escritas por mim. É Heavy metal engraçado. ou rock mais pesado, sim. Sim, E assinava com outro nome, porque ok, eu tinha exclusividade no Correio da Manhã Rádio e não podia fazer outras coisas, porque na altura do Correio da Manhã Rádio também, eu fui um dos apresentadores do Caderno Diário. isso não Eh, me lembrava, nem me lembro de te ver lá. Caderno Era Diário eu, só me lembro do Pedro sim, Mourinho. exato, eu fui o antecessor do Pedro Mourinho. Ok, Eu e a Margarida Pinto Correia. ok, Só que ok. tivemos que deixar o caderno diário Uhum, porque o patrão do Correio da Manhã Rádio, que é hoje o homem forte do Automóvel Clube de Portugal, Carlos sim. Barbosa, Uhum, ele disse-nos que não podia ser, que nós tínhamos que estar em exclusivo na rádio e que não podíamos fazer outras coisas para além da rádio. E, portanto, ok, isso então incluía também. contornaste, não é? Sim. Exato, então era o Manuel Correia. Tens esses nomes no teu nome ou Tenho, foi tenho, tenho. bom. Tenho, 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 tenho. Ia perguntar se tinhas inventado um pseudónimo para poder escrever na Bravo, que era mais engraçado ainda. E escrevi Sim. também para a Visão, Uhum. na altura em que a Visão tinha acho que ainda tem, um suplemento, pronto, com concertos, discos, Uhum. pronto, Sim. porque a Uma Visão parte fazia. mais de cultura, não é? Uhum. Exato, a Visão era do mesmo grupo que o antigo Semanário 7 e Sim. aquilo, pronto, obviamente de uma forma diferente e bastante mais reduzida e compacta, pronto, também ia um bocado ao encontro daquilo Uhum. que o 7 fazia. Sim. E também escrevia, pronto, sobre concertos, sobre discos, e ainda foram uns bons anos. Aliás, eu acho que na altura do beatbox eu ainda fazia algumas coisas para a Visão. Eu não estou a lembrar agora do nome do suplemento, que tinha um nome. Uhum. Eu também não me recordo. Eu tenho, por acaso, tenho uma quantidade de revistas dessas que não sei Foste muito bem onde é. guardando. Exato, e que já não sei muito bem onde é que hei de pôr, porque. Sim, claro. É mais uma coisa para guardar, não é? De meio tanto material. Exato. Mas sim, falávamos então de. Acaba por ser a rádio o teu meio de eleição, embora tenhas escrito também para esses meios que falavas, Sim, e mas também tiveste uma passagem pela televisão, não é? Que é um meio completamente diferente. Sim, mas eu sempre fui, sempre, embora pronto, tenha gostado da experiência televisiva, mas eu sempre gostei muito mais de rádio do que de televisão e, por outro lado, eu fui parar à rádio um bocado por acaso, não é? Uhum. Porque há aquelas pessoas que nascem com o sonho de ser locutor, animador, radialista, vá lá. Sim, Eu nunca tive esse, ou se tive esse sonho, era inconsciente, porque me lembro, lá está, quando era miúdo, mas isso acho que qualquer pessoa não pode ter tido essa experiência. Eu tinha um gravador de bobines uhum. e fazia gravações, como, pronto, lá está, como se estivesse na rádio, mas nunca tive essa intenção ou esse sonho de fazer rádio. Só que sempre gostei muito de música e, Sim, pá, e desde muito cedo comecei a ver concertos, porque eu vivia em Carcavelos e tinha uhum. um grupo de amigos que na maioria eram mais velhos do que eu,
muitos deles gostavam tanto de música que tocavam bem uma série de instrumentos. Uhum. E comecei a ir muito cedo ao Festival de Jazz de Cascais. Eu devo ter ido ao primeiro Festival de Jazz, ao primeiro não fui, obviamente, Sim. mas o primeiro ao qual fui deve ter sido em 1976 e eu na altura Uau. tinha Uhum. 13 anos. Pois, começaste Uh, cedo nessa ali dos Exato. festivais. E depois comecei, apanhei, lá está, apanhei aquele balanço aquela onda que começou a crescer a seguir ao 25 de Abril, Uhum. eh, e que depois viria a dar origem pronto, àquilo que existe hoje, porque, pronto, ainda por cima vivendo em Carcavelos, eram de Carcavelos a maior parte dos promotores de concertos da altura, Sim. o Ricardo Casimiro, Uhum. o Luís Montes, pronto, não me lembro do nome dele, o Lagarto, Também não sei, o, mas era tudo aí o, da linha, o, portanto. o Álvaro Ramos, pronto, a quem eu ia Sim. chamar Pinóquio, não é? Porque é a alcunha dele, ou pelo menos Sim. ficou conhecido assim. Toda essa gente era ali de Carcavelos e por isso eu desde muito cedo me liguei também à fase posterior, ou seja, Uhum. lembro-me perfeitamente do primeiro grande concerto que vi em Cascais, depois do Festival de Jazz, que foi o concerto dos Tubes, uma banda Uhum. americana bem grande e que tinha um espetáculo cénico Sim. incrível, Nessa altura, muito, sim. muito Uhum. teatral, quer dizer, aquilo. Isso foi no Dramático? Sim, Ok. eles depois Uhum. voltaram e tocaram em Alvalade, mas eu o de Uhum. Alvalade não vi foi o de Cascais, que, salvo erro, foi em 1979. Ok. E depois, a partir daí, pronto, ia ver os concertos quase todos e acabei até por andar a colar cartazes para ter acesso, a bilhetes à borla para os Isso era concertos. giro. Não sabia Era, que se era, era fazia isso ótimo. nessa altura, isso é giro. Fazia, pá, porque na altura colavam-se muitos cartazes. Ok, sim, sim, Uh, isso sim. e ajudei, por exemplo, até a montar o palco, por exemplo, o palco dos Clash, Uhum. quando tocaram cá, eu também dei uma mãozinha a cartar material. Que giro. E era uma maneira de, pronto, de ter acesso aos concertos sem ter que Claro, gastar o sem dinheiro, pagar. o dinheiro que não tinha. Sim. E se tivesses, querias com certeza investir em música também, não é? Eu sei que tu ias muito a discotecas à procura de coisas para ouvir, não é? Sim, e pronto, e também tive sorte, porque sempre, lá está, sempre tive amigos que eram fãs de música, ou Uhum. alguns eram músicos, ou são músicos ainda hoje, e, por exemplo, nessa altura, a partir de 79, 80, ali os primeiros anos dos anos 80, eu tinha um amigo pronto, que comprava discos como se não houvesse amanhã. Tinha uma coleção de vinil assim gigante. E pronto, eu era muito amigo dele e ele emprestava-me os discos todos. Era ter uma Que eu, discoteca privada, quase. exato, e eu depois fazia questão de andar a passear os discos e de escolher o disco mais importante, aquele que eu achava que era o melhor, para pôr do lado de Uhum. fora, para as pessoas verem que eu levava ali o disco da banda X ao Y. Pá, lembro-me de fazer isto, por exemplo, com o Sandinista, dos Clash, com discos Sim, dos Ramones, uh, e outros, e outros. claro. E fazia uma outra coisa. Eu vivia em Carcavelos, por cima de um café, pá, que tinha uma esplanada, pronto, mesmo no centro de Carcavelos, Uhum. onde passava muita gente. E eu, quando os meus pais não estavam em casa, Estou a agarrava, imaginar não, agora, sim. agarrava pronto, lá está, eu já estava a fazer rádio na altura, Exato. agarrava nas colunas, punha as colunas assim perto da janela que dava para a varanda e pronto, e punha música e o pessoal depois passava no rio, olhava, pá, quem é aquele maluco que está ali a pôr música? Aquilo Ninguém está muito alto. reclamava com a música que tu passavas? Sim, de vez em quando, sim. De vez em Ok. quando, e havia pessoal dizer, pá, tu és maluca, tu andas a pôr música ali. Pronto, Mas nesta principalmente ali o pessoal do altura café. sim, nesta altura ainda não lhe estavas a dar hip hop? Não, 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 não. Nessa Sim. altura, nessa altura os géneros, quer dizer, embora também houvesse ali algumas coisas que acabavam por cruzar, porque
pronto, no final da década de 70, início da década de 80, o punk e o rap acabam por se cruzar em Uhum. Nova York, e o manager dos Sex Pistols, o Malcolm McLaren, acaba por fazer discos de hip hop e estar dentro do rap e desse novo movimento que também Uhum. tinha nascido há poucos anos, e fazer esse cruzamento. Lá está, o punk e o rap andaram ali uns tempos quase de mãos dadas, ou pelo menos Sim, sim. lado a lado. Houve várias, Uhum. houve várias ligações, a Blondie também fez umas coisas. Pronto, Uhum. estou a falar de punk, new Sim, wave. sim. Ok. Então, mas como é que tu passas de dar música à borla, não é? Ao pessoal do café debaixo da tua casa para passar a música para muito mais pessoas numa rádio? E antes ainda de chegar, pronto, antes de chegar, isso já foi mais ou menos em simultâneo. Uhum. Pronto, eu quando comecei, pronto, pensando na rádio primeiro, se calhar para organizar o pensamento, que isto começa a Sim. brotar de muitas fontes e pronto, e depois transforma-se num tsunami. Eh, quando, quando é que eu cheguei à rádio? Eu cheguei à rádio, deve ter sido à volta de 1985, Uhum. porque nessa altura dá-se o boom das rádios pirata. E em Carcavelos nasce também uma rádio pirata, que lá está, se chamava Rádio Kit, Sim. e funcionava em casa de um amigo meu de infância. Uhum. E a rádio chamava-se Kit porque o emissor tinha sido comprado por esse meu amigo em kit, encomendado de Itália, e depois montado cá. Pronto, aquilo emitia basicamente ali para a rua e um bocadinho à volta. Mas o que é Sim. certo é que a coisa se deu, e eu fui-me tentando. Pronto, nessa altura nem me dava muito com esse meu amigo de infância, porque cada um também tinha seguido o seu caminho. Uhum. Mas o que é certo é que, pronto, através de um outro amigo, acabei por chegar à rádio e fiz o meu primeiro programa com uma jornalista que, pronto, não sei neste momento onde é que para, mas que foi durante muitos anos jornalista da SIC, e que se chama Cristina Boavida, Uhum. que era a namorada desse outro meu amigo, Ok. que acabou por me levar para a rádio, que é o Carlos Simões, e que hoje trabalha na TVI, é realizador, e que na altura era um DJ Uhum. incrível. E pronto, assim cheguei à rádio. Paralelamente, eu comecei também, porque era uma coisa que eu já tinha vontade de fazer há muito tempo, e lá está, a ligação aos discos também possibilitava isso. Eu já há Uhum. muito tempo que queria pôr música também em festas e Sim. coisas desse género, e comecei a fazê-lo. Pronto, isso foi sendo feito. Pá, nunca fui DJ, porque acho que para ser DJ é preciso dominar a técnica, Uhum. e eu Sim. nunca a dominei. Pronto, passavam os discos, e Sim, sim. passei discos em variedíssimos sítios. Nessa altura, por exemplo, no KGB, que era um bar que havia no Estoril Uhum. e que era do Ricardo Casimiro. Depois, também por volta dessa altura, num outro bar, mas em Lisboa, que se chamava Ópera, na Graça. Uhum. E pronto, e depois, a partir daí, foi uma coisa que, paralelamente com a rádio, eu ia fazendo de vez em quando. Cheguei muitas vezes a pôr música no Lux, Uhum. mas isso já mais tarde. Sim. E pronto, lá está. Eu acho que acabam por ser caminhos paralelos que Sim, têm claro. o mesmo denominador comum, que é a música, porque também sempre fui frequentador daquilo que na altura se chamavam discotecas, não é? Que hoje Claro. são os clubes noturnos, ou no meu caso não eram noturnos, porque eu, quando comecei a ir, nem sequer tinha idade para entrar. Ias às Uh, matinés? Exatamente, mas as matinés, por exemplo, havia um sítio na parede que se chamava Manhattan, que era Sim. mesmo no centro da parede, em frente ao Limo Verde, onde a música era tão boa, que havia, à tarde, estou a falar
das matinés, onde havia pessoal que vinha de Lisboa Uhum. propositadamente para ali. Lembro-me de ver lá, por exemplo, o Rui Pregal da Cunha, dos Heróis do Mar, e outros Sim, elementos dos sim. Heróis do Mar, pessoal da Avenida de Roma, que também vinha para ali, porque a música era excelente. Uhum. Era a música que por cá não se ouvia muito. Tinhas o Rock and Stock, que era assim o baluarte desse Sim. género musical, de New Wave, pronto, aquela fase a seguir ao punk. Uhum. E não só, e em Cascais também havia outros sítios, e olha, e foi nesses sítios onde eu ouvi as primeiras coisas de rap. Sim. Sugar Hill Gang, Grandmaster Flash and the Furious Five, o The Message, por exemplo, que eram músicas Uhum. que, porque lá está, o rap, os primórdios do hip hop, também cruzam com o disco sound. Sim, sim. Há quem diga que o movimento surgiu até como resposta ao disco sound, que era um género muito pouco consciente, ou seja, era festa, 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 então e o Sim. que está mal, não se fala daquilo que se está Aham. mal, e o rap surge também com esse, com Uma esse faceta mais ativista. com esse lema, sim. Uhum. O The Message, por exemplo, é um tema que tem muito conteúdo, não é? Uhum. Ao contrário da maior parte dos temas de disco sound, pronto, que Pois. eram, que eram Da pura altura. festa. Uhum. Exato. Exatamente. Então, nessa altura, o rap entra na tua vida, não é? Tu continuas pela rádio e chegas aos anos 90 já com um programa onde acabas por promover, não é? E descobrir uma série de talentos portugueses na área do rap. Sim, isso foi já na Rádio Energia, Sim. mas também já com alguma escola feita no Correio da Manhã Rádio, Uhum. onde, por exemplo, o João Vaz tinha um programa chamado Mercado Negro, onde passava muita música negra e passava também muito rap, ou algum rap. O João Vaz, que tinha sido também, na altura ainda seria, não sei, mas ele foi durante vários anos DJ do Tramps, Uhum. uma discoteca de Lisboa, onde, por exemplo, eu ouvi pela primeira vez a Madonna, porque, pronto, lá está. O Sim. João Vaz também já estava ligado à rádio e era DJ. E levava para ali muita coisa que tu não ouvias noutros sítios, porque pronto, os canais para ouvir música não têm nada a ver com a variedade que tens hoje, não é? Claro. Mesmo até o acesso à música era pá, muitas vezes impossível. E Uhum. então, em relação à informação sobre música, ainda mais. Mas pronto, voltando ao rap, depois Sim. desse contacto no Correio da Manhã Rádio, onde eu também fazia um programa, um magazine de fim de semana com notícias, e pronto, e quando se passava para o campeonato internacional, nós tínhamos ali várias referências em termos de publicações, o New Musical Express, o Melody Uhum. Maker, pá, que todos os anos, no final do ano, pronto, para dar aqui uma panorâmica mais geral, Sim. faziam a eleição dos melhores do ano, e a partir de 89 tu começaste a ver os De La Soul em primeiro lugar, os Public Enemy em primeiro lugar, ou nos primeiros lugares, Uhum. e Sim. outros grupos de rap, e aquilo começou-me a interessar. Começou-me a interessar cada vez mais, e pronto, e lá está, para ilustrar essas notícias, eu tocava essas músicas. Depois também Uhum. o Rui Vargas também gostava muito desse género de música, e também era outra pessoa com quem dava para partilhar esse gosto. O que acontece em 92, quando eu saio do Correio da Manhã Rádio e vou para a Rádio Energia, é que ao Sim. chegar à Rádio Energia, pá, perguntam-me: não queres fazer um programa de fim de semana? Porque a maior parte das pessoas tinham programas de fim de semana, e pronto, e aí surge um programa de rap que Uhum. se chamava NRJ, Sim. e a NRJ era também a rádio, mas eu aproveitei as iniciais e então criei o brilhante nome de Novo Rap Jovem, que aquilo era a nova rádio jovem, aquilo era o Novo Rap Jovem. E Sim. pronto, e foi nesse programa que comecei a pedir a quem o ouvia, porque eu passava principalmente música internacional, principalmente Claro. americana, e o pouco que Uhum. havia, porque também não havia muita coisa,
pronto, na Bimotor, onde nós nos fornecíamos, havia alguma música que ia chegando. Nós também assinávamos um serviço chamado Radio Express, que eram coletâneas compradas pela rádio para ter acesso a música que muitas vezes nem as editoras cá Sim, sim. ou lhes ligavam alguma coisa ou sabiam sequer que aqueles grupos existiam. E pronto, e era uma possibilidade até de ter alguns temas em avanço. E nessas compilações, nessas coletâneas, havia sempre, pronto, o Radio Express, pronto, eles tinham coletâneas pá, de country music até, pá, sei lá, se calhar até de música clássica tinha. Dava para descobrir muita coisa. E ali recebíamos as coletâneas de rock, as coletâneas de pop e as coletâneas de música urbana. E pronto, nas de rock e nas de música urbana apareciam sempre coisas que eu podia passar no programa. Pronto, e a partir daí foi crescendo, mas sempre com vontade, porque eu ao longo do meu percurso na rádio sempre tive um gosto especial em tocar música portuguesa. Pronto, não quero estar aqui a dizer que sou mais ou menos do que os outros, mas sempre tive essa vontade. Pronto, e no programa de rap fiz exatamente aquilo que outros fizeram mais atrás, ou seja, pedir a quem estava a ouvir que, caso tivesse vontade, possibilidade e interesse, mandasse maquetes para eu poder passar. Pronto, e o que é certo é que as coisas foram crescendo, iam chegando umas que eram inaudíveis porque estavam tão mal gravadas que aquilo eu nem sequer as podia passar. Sim. Mas depois outras que o som não era muito bom, mas tu percebias que aquilo já tinha ali qualquer coisa. E para aí em junho de 1993 eu consegui fazer o primeiro programa de 1 hora, praticamente só com música, com rap feito em Portugal, e muitas das músicas que toquei eram maquetes. Inclusive a maquete de McRoy and Company. Nada mais, nada menos. Rui Unas e Tiger da Silva. Sim, duas pessoas com quem nós trabalhámos na altura do beatbox e do curto-circuito. Exatamente. O mundo é muito pequeno. Eu sei que tu tens um episódio com eles os dois, não é? Recente, no teu Teoria da Evolução. Exato. Sim, e nesta altura, como estavas a dizer, já recebias este material todo, e eu sei que havia, como dizias, material de todas as qualidades e feitios, e tu começas a perceber então que havia muito mais artistas, não é? Já nesta área, se calhar, do que aqueles que tu imaginavas. Ou não, já tinhas a ideia de que havia muita gente, só não tinha ainda espaço para mostrar aquilo que faziam. Eu sabia que havia já movimentações, principalmente graças a um programa de televisão que também acompanhei mais ou menos de perto, e cheguei até a colaborar nesse programa, que se chamava Pop-Off, de uma produtora que era a Latino Europa, que tinha também outros programas como Lentes de Contacto. E eles acompanharam a coisa de perto, ainda no início, talvez em 91, estiveram no Miratejo a gravar coisas. O General D fez também um tema com os Pop Del Arte, que era o MC Holly. Ou seja, já se apercebia que qualquer coisa estava a acontecer e estava para acontecer em Portugal, e que havia ali um novo género musical que iria dar frutos. E pronto, e foi começar a tomar o pulso, e o facto de ter começado a fazer aquele programa deu para perceber, porque depois havia pessoas que escreviam, não é? Que não havia cá e-mails nem nada disso, mas claro, recebia cartas, recebia postais, e pronto, e ia tendo mais noção
daquilo que estava a acontecer, e depois também Uhum. havia já sítios em Lisboa onde havia festas onde o rap era dominante. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Trópico, onde Uhum. o AC teve também um papel fundamental, e outros. E pronto, e a partir daí as coisas foram crescendo, crescendo, Sim. crescendo, até que em 94, no final de 93, pronto, uma quantidade de gente saiu da Rádio Energia. A Uhum. Rádio Energia também acabaria por, não acabou, mas mudou de nome, passou a ser FM Radical, Sim. e teve também um programa de rap, não sei se foi logo na altura, se foi um bocadinho depois, com o Carlão Uhum. e o KGB dos Black Company. Talvez Sim. talvez tenha sido um bocadinho mais tarde. Talvez tenha sido já em 94, 95. Sim. Mas eu, em 94, quando arranca a Rádio Energia, ou seja, em abril, foi no dia 26 de abril, a Rádio Energia não, a Antena 3, Antena 3, sim. eu comecei, pronto, dei continuidade ao programa que fazia na Rádio Energia, com um novo programa chamado Repto. Uhum. Na altura, a Antena 3 tinha uma cobertura de emissores que nada tinha a ver com a Rádio Energia, Claro, uma cobria exposição muito maior, claro. muito maior. Pronto, e o que é certo é que as coisas bateram, bateram certo, Uhum. porque nesse mesmo ano sai a compilação o O República, República, ou sim. República, como Uhum. queiram chamar-lhe. Sim. E pronto, e a partir daí foi, pronto, com dores de crescimento um bocadinho mais à frente, Sim. mas foi sempre a crescer, foi sempre a crescer. Uhum, claro. E com o Repto na Antena 3, durante todo o tempo que durou, tu acabaste, como falávamos há pouco, por descobrir uma série de artistas portugueses e também de os lançar. Sentiste, a certa altura, o peso da responsabilidade que isso punha em cima, assim, ao fim e ao cabo? Eu acho que isso só quem seja inconsciente é que não sente, porque eh, não há grande volta a dar, porque tu depois tens ali um papel. Porque quando tu estás a escolher entre tocar os U2 ou os Coldplay Uhum, ou os Iron Maiden ou os Metallica, pronto, tu estás a escolher artistas que nem sabem da tua existência, não é? exato. Agora, quando estás a escolher artistas que tu conheces, que te conhecem a ti e que falam a mesma língua que tu e que te podem abordar, ou a quem tu podes abordar na rua ou noutro sítio qualquer onde os encontres, as coisas são diferentes, e depois lá está. Eu também sempre tive esse. Se calhar é por ser espanhol, não é? Eu sempre dei uma importância grande à música portuguesa. Porque Uhum, eu lembro-me porque durante muitos anos houve um complexo enorme na rádio relativamente à música portuguesa. A rádio, pronto, o que era português era mau. Quer dizer, sim, não é durante só em muito tempo relação à foi assim. música, é em Sim. relação à música, em relação ao cinema. Pá, mas eu achava aquilo tão estúpido, porque quer dizer, então, mas se não somos nós a divulgar, se não somos nós a sublinhar, se não somos nós às vezes até a levar um bocado às costas os artistas portugueses, que se calhar não têm as mesmas condições, aliás, que se calhar não, que não têm nem por sombras as mesmas condições que os artistas internacionais, porque na altura isso notava-se muito. Hoje Sim, não. Hoje as claro. condições de gravação, embora possam ser muito diferentes, mas tu ouves uma produção nacional e ouves uma produção internacional, pá, e em muitos casos aquilo está equivalente, porque hoje há muitas formas de. Pronto, a esse nível, o processo democratizou-se. Mas lá Exato. está, a minha costela espanhola. Eu ia muitas vezes à Espanha. Aí em Espanha a rádio tocava muito mais música espanhola do que música internacional. Claro, eles Pá, sempre fizeram isso assim, sim. em Portugal era exatamente o contrário. Havia uns quantos portugueses que podiam tocar, mas a maior parte não tocava, não é? Sim, Não. havia também aquela teoria de que, talvez mais na área do rap, de que as rimas não soavam bem em português. Ouvias isso? Sim, a maior parte dos rappers que começaram lá atrás, nos anos 90, ou mesmo antes, porque alguns até Uhum. terão começado já no final dos anos 80, começaram, a maior parte, começou a rimar em inglês.
Sim. Mas depois, já em 94, acho que também ali com um papel muito importante do Gabriel o Pensador. Uhum. Uh, o Gabriel o Pensador, ao rimar em português do Brasil, fez acreditar os rappers nacionais, ou uma parte deles, pelo menos uma boa parte deles, que era possível fazê-lo na nossa língua Exato. e que soava bem. Porque já havia outros exemplos no mundo, não é? Os franceses, por exemplo, Uhum. e outros, e Sim, tem outros. uma forte tradição de rap na França, não é? Exatamente, exatamente. Uhum. Muito bem, então aqui começou-se também a rimar em português e a soar bem, não é? E começaram a aparecer os grandes artistas do rap português. E eu sei que tu foste lançando uma série deles ao longo do teu percurso. Um deles foi o Sam da Kid, com quem tu tens uma ligação, não é? Ao longo deste tempo todo. E sei também que vocês já se entrevistaram um ao outro, não é? É verdade, é verdade. Como é que isso funciona? Tu chamas o Sam para um programa teu e depois o Sam cria a TV Shellas, não é? E também te entrevista e vocês partilham aí muitas histórias, com certeza. Por acaso foi. Eu nunca. O Sam da Kid. Eu acho que passei pela primeira vez alguma coisa do Sam da Kid na rádio, Uhum. em maquete, em 97 ou 98. Sei que a primeira vez dele foi na Antena 3, não é? Até era o slogan da Não, rádio. sim, mas lá está. O slogan da rádio não tem única, ou não tinha única e exclusivamente a ver com o Sam da Kid. Tinha a Sim, sim, ver mas com o eu estou a facto. fazer a ligação só. Sim. Sim, mas ele é um facto que ele tocou pela primeira vez na Antena 3, fui eu que Uhum. toquei a tal maquete. Sim. Mas eu nunca cheguei a entrevistar o Sam da Kid na Antena 3. Ok. Foi mais Não, tarde. não, foi mais tarde, sim, foi mais tarde que eu o entrevistei pela primeira vez. E provavelmente até terá sido no Beatbox. Uhum. Uh, Ok. Que engraçado. Então para televisão e não para rádio pela Porquê? primeira vez. Porquê? Porque o Sam da Kid, pronto, ele já tinha enviado essas maquetes, mas foi depois em 99, quando ele me envia aquele que é o primeiro álbum, embora seja um álbum caseiro, Sim. mas pronto, cada vez mais esse conceito não faz sentido, não é? Porque cada vez mais artistas gravam em casa. Uhum. Pronto, ele na altura não tinha eram os meios ideais para o fazer. Mas o que é certo é que com os meios que tinha, ele me fez chegar aquele álbum e aquele álbum foi com aquele álbum que eu percebi a importância e o artista e o potencial que o Sam da Kid tinha. Porque, pronto, tu ao ouvires um álbum, pronto, podes ouvir um tema, dois, três, em maquete. Agora, quando tu ouves um álbum de uma ponta à outra e percebes que há ali qualquer coisa de consistente, Uhum. de conciso e afirmativo, pronto, aí a coisa ganha uma importância diferente, lá está, porque pronto, também eu venho de uma altura em que os álbuns tinham se calhar muito mais importância do que têm hoje. Hoje Sim. Ouve-se muito já. mais música à música, não é? Do que um álbum por completo. Sim, mas pronto, lá está. Isto é conforme, é conforme as épocas, porque Exato. isso também já aconteceu lá atrás. Não é? Uhum. Agora estamos a repetir, embora com outros contornos, aquilo que. Pronto, lá está. Né? A música muitas vezes acaba por reciclar ideias e uma quantidade de outras coisas e processos Uhum. que já, pronto, que já foram feitos no passado. Mas pronto, o Sam da Kid envia esse e grava esse disco em 99 e o programa que eu fazia ao Repto acaba em janeiro de 2000 porque eu saí da Antena 3 nessa altura. Ok. Ou passei o testemunho e ainda estive lá no programa quase como figura honorária. Uhum. Passei o testemunho a outras pessoas, que era o coletivo Rasca, o Uhum. Chico, o DJ Chronic e o Lexo, com a ajuda do D-Mars, que tratava do rap Tuga, Sim. e por isso, talvez por isso, eu não tenha entrevistado o Sam da Kid na Nessa altura. altura. Uhum. Depois, mais tarde, e pronto, eu estive um período em que estive desligado em termos de rádio Uhum.
e de outros meios do rap. E foi nessa altura que o Sam lançou a TV Shellas, e ele tem várias rubricas na Sim. TV Shellas, e uma delas chama-se Na Mira. Uhum. E pronto, eu acho que, não sei se fui o primeiro convidado, se não fui o primeiro, fui um dos primeiros. Sim. E por isso, quer dizer, e há uma ligação, porque pronto, ao longo dos anos, o Sam da Kid, e não só, mas pronto, estamos a Uhum. falar dele, Sim. fizeram referências à minha pessoa e à importância que tive nesse período, em relação ao pessoal que se movia na área do rap. Uhum. E que gostava de rap, não só os artistas, mesmo até quem queria ouvir rap, tinha ali um canal que ao fim de semana brotava aquele som que se calhar dificilmente conseguiriam ouvir noutros sítios, não é? Por isso é que muita gente gravava o programa, e havia Exato. uma militância à volta do repto Uhum. que, pronto, que ainda hoje é comum haver pessoas que me dizem que pá, eu gravava os programas todos. Pá, às vezes, pá, histórias incríveis de pessoas que me dizem não, pá, não, pronto, a Antena 3 não se apanhava ali muito bem, pá, e então, pá, quando nós estávamos a ouvir o programa e de repente entrava assim uma música, ou tu anunciavas que ias passar a música para uma que nós gostávamos muito, nós punhamos a gravar e ficávamos muito quietos para não fazer interferências, e para aquilo ficava bem gravado. Pá, Isso é que é muito bom. incrível. É incrível, é Pois incrível. é isso, outros tempos. Olha, Marinho, falámos aqui do SEM, foi um fenómeno a certa altura e deixo-lhe aqui um beijinho. Cruzámos-nos várias vezes ao longo destes anos de trabalho e dar-lhe também os parabéns pela TV Shellas, que é um projeto super interessante. Mas mais recentemente já o entrevistaste a ele e a muitos outros artistas de renome e não só em Portugal do rap na Teoria da Evolução, o teu Uhum. programa mais recente na Antena 1. Para quem não está por dentro destas leads, queres apresentar um bocadinho este teu programa? Sim, este programa nasceu da ideia e também da quantidade de maquetes que eu tenho desses tempos do NRJ e do Uhum. Repto, e que eu fui guardando ao longo dos tempos, e que, por exemplo, mudando de casa, eh, voltava a encontrar e pensava, epá, tenho isto aqui, epá, isto é... Aliás, eu continuo a pensar isso, porque na realidade ainda não lhe dei, ainda não dei a esse material o devido destaque. Mas, Ainda tens pronto, muita já... coisa, portanto. Sim, eu tenho muita coisa, e pronto, e aquilo merece, o material que tenho merece ser ouvido, Uhum. porque, uh, pronto, lá está. Essa era também, ou é também, uma das ambições da teoria da evolução, é enquadrar e mostrar como as coisas eram diferentes naqueles anos, comparativamente com aquilo que acontece hoje, em que o rap passou a ser o estilo dominante na música nacional e não só, Uhum. e em que tu tens hoje uma quantidade de artistas que estão na primeira linha. As coisas hoje são completamente diferentes. Sim. Claro que eu também não quis fazer um programa só a olhar para o passado. Uhum. Antes, pelo contrário, quis ter um programa em que olhava para o passado, para o presente, pá, e conseguindo também para o futuro, lendo aquilo que virá a ser, ou que virão a ser, grandes nomes da música em Portugal. Mas a ideia nasceu de olhar para aquelas maquetes e de Sim. pensar que, pronto, lá está, daí até o nome do programa ser a teoria da evolução, Uhum. ou seja, pensar como as coisas eram feitas lá atrás, início dos anos 90, e ver como é que elas são feitas hoje, e pesar as diferenças, e, por outro lado, também dar conhecimento
e substância a essa época, pensando, claro, nas pessoas mais novas que não a viveram e que hoje, se calhar, também gostam de rap ou são mesmo hoje artistas desta cena, não é? Exatamente. É um bocado fazer a ponte entre o passado e o futuro, sendo que não é uma viagem só de ida, é uma viagem permanente de ida e volta. Muito bem, vem uma boa chamada, não é, aqui para o teu programa. Quem ainda não ouviu a teoria da evolução ainda pode fazê-lo através do RTP Play, não é? E também é em formato podcast, portanto tens este programa nas várias plataformas, nas preferidas de quem ouve estas coisas, não é? Como eu costumo Uhum, dizer aqui no uhum. Boca de Trapos. Os E tinha canais aqui, do povo. sim. Os canais do Exatamente, povo. é isso mesmo. Portanto, podem ouvir lá, são uma série de episódios com várias coisas para ouvir e para conhecer, com certeza. E queria aqui fazer-te uma pergunta que talvez possa ser difícil, que é para uma pessoa que de repente se lembrou que quer agora começar a ouvir hip hop, não importa a idade, de artistas portugueses, consegues nomear alguns que sejam bons para começar? Eu acho que isso pronto, lá está. Eu acho que é um É bocado. difícil. É difícil porque depende daquilo que cada um que cada um quer ouvir, Uhum, porque pronto, dentro do rap tu tens correntes exato. diferentes e Uhum. posturas diferentes. Sim, mas tivesses que Uh, fazer uma amostra, não é, assim, dessas várias correntes, como tu dizes, para alguém uhum. que esteja a começar, conseguias nomear alguns nomes? Sim, consigo. Então, já falámos dele, o Sam da Kid, acho que Uhum, é uma ótima porta de entrada para este universo. O Valete, uhum, pensando no feminino, a Capicua, sim, a Neni, que, pronto, embora também consiga abranger outros géneros, ou seja, não seja tão purista, não seja só rap, também representa bem essa fatia. uhum, E pensando em nomes pronto, que já não são assim tão recentes, mas que estão a dar cartas e que deram cartas nos últimos anos. O Dillas, por exemplo, uhum, indo lá mais atrás e pensando noutras correntes, os Dilema ou os Mind the Gap, que são do Porto sim, e que também trouxeram a sua, a sua forma de fazer as coisas para o rap. Mas pronto, eu acho que hoje tu tens uma variedade tão grande de artistas que eu sim, acho muito difícil que essas pessoas ainda não tenham tido contacto uhum. com Com eles. alguma coisa, não é? Exatamente. Exato. E podem sempre ouvir a teoria de evolução, porque com certeza vão ter E sugestões, depois não é? há outros nomes Sim, pronto, pá, tens o Slow J, por exemplo, uhum. pá, que também é outro campeonato. Tens o Prof Jam, que também tem Cada um apresenta com a sua mensagem, não é? outra variedade. Sim, cada um Uhum. com a sua filosofia e com a sua postura. Uh, Exatamente. Pá, tens os Wetbad Gang, também com outro feeling. Sei lá, tens uma quantidade de gente para. Não, e depois, se quiseres ir a um universo se calhar mais restrito, mas que também representa a cultura nas suas mais variadas facetas, Uhum. tens o Nerve. Enfim, eu acho que É procurar. é procurar e pronto, e ao contrário do que acontecia lá atrás, hoje é muito fácil encontrar estes artistas e mesmo outros Uhum. que, sendo menos conhecidos, Sim, é facílimo encontrá-los, quer dizer, basta ter acesso à internet para os encontrar exatamente. ao virar da esquina.
Muito bem. Marinho, só para terminarmos aqui a nossa conversa hoje no Boca de Trapos, quais é que são os teus planos para a teoria da evolução? Continuas a ter ainda então muito material para mostrar? Há alguma ideia de poder fazer isto, por exemplo, um podcast já em vídeo, ou qual é que é o teu plano? Sim, a teoria da evolução sempre teve a componente vídeo. Sim. Uh, o programa começou na Antena 1, esteve sempre e continua a estar e continuará a estar em podcast. Uhum. Entretanto, a ligação à Antena 1 terminou porque houve uma mudança na direção e pronto, o novo diretor, o Nuno Galopim, achou que este era um programa que não encaixava no perfil que ele queria dar à Antena 1. Sim. Pronto, amigos como Dantes, quartel-general em Abrantes, siga a Marinha e eu vou continuar a fazer o programa, quer em podcast, quer também na componente vídeo. Uhum. E se calhar a ideia porque isso também foi uma coisa que eu sempre ouvi dizer e que me pediram muitas vezes ao longo destes anos. A teoria da evolução começou em junho de 2019. Sim. Muita gente me pedia para ter a entrevista toda em vídeo, porque Exato, era disso que eu gostavam, referia, sim. gostavam Sim. de ver a expressão, Uhum. pronto, lá está. E eu acho que isso faz sentido. E pronto, e só não o fiz antes porque essa componente de vídeo estava nas mãos da Antena 1 e ainda bem que me ajudaram muito, porque de outra forma não o poderia fazer, mas englobava apenas uns 10 minutos de Uhum. cada programa, sendo que cada programa, em termos de conversa, pronto, alguns até extravasavam esse tempo, mas em Sim. termos de conversa teriam à volta de 40 minutos, Uhum. alguns 45, só que eu tinha que cortar para poder caber no formato Tinhas essa da rádio. limitação, não é? Claro. Mas a ideia no futuro é fazer exatamente isso e também poder apresentar apenas segmentos do programa que também sejam mais facilmente visualizados, porque pronto, muitas vezes as pessoas não têm tempo ou se calhar nem vontade de ver uma entrevista com 1 hora Sim, claro, um de conteúdo mais rápido. conversa. Uhum. Sim. E se tiveres segmentos com 5 minutos, alguns até podem ter menos do que isso, Uhum. outros um bocadinho mais, pronto, a coisa pode-se. Pronto, e tendo a hora completa, é fácil de fazer isso. Exato. Se só tiveres 10 minutos, é que já não consegues fazer 1 hora. Já não dá. Exatamente. Olha, Marinha, agradeço o teu tempo, gostei muito deste bocadinho. E convido todos a ouvirem a Teoria da Evolução, tanto pela RTP Play como nas vossas plataformas preferidas de podcast, e esperamos ter muito mais Teoria da Evolução com esse material todo que tens ainda guardado. Sim, epá, e a ideia é essa, a ideia é continuar, não só com o material que tenho guardado, mas lá está, com essa vontade de estar atualizado e, além de a olhar para o presente, a tentar perceber também o que é que está a acontecer e que poderá dar frutos no futuro. Exatamente, descobrir novos talentos também, não é? Sempre. É sempre, Ok, sempre a aprender. É o meu mote, é sempre a aprender. Pronto, já é sou, isso mesmo. como é costume dizer-se, burro velho não aprende línguas. Mas pronto, eu vou tentando Aqui fugir, pode fugir a aprender. essa regra. Ok, olha, muito obrigada Nada, e até Mónica. uma próxima. Um Obrigado eu pelo beijinho. convite. Beijinhos. Obrigada. Boa sorte para a Boca de Trapos. Muito obrigada. Hoje termino aqui. Já sabem que podem ouvir o Boca Trapos nas vossas plataformas preferidas de podcast, seja no Spotify, no Apple Podcasts e afins, ou através do YouTube. Para entrar em contacto comigo, usem o bocadetrapos@gmail.com. Obrigada pela companhia. Até ao próximo Boca de Trapos. Boca de Trapos!